Gente, vejam aqui esse argumento que um protestante usou em um debate comigo, até um debate amigável, né? Uma pessoa de muita boa vontade, que eu tenho até hoje uma certa amizade com essa pessoa. Então, o argumento eu achei interessante, me chamou bastante a atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu estava argumentando a respeito da Igreja Católica, se é a única fundada por Cristo, se é a Igreja de Cristo, a Igreja histórica, a Igreja que existe em todos os séculos, a Igreja una. Esse detalhe é importante e é relativo também a esse argumento. Enfim, ele usou vários argumentos, né, para tentar defender o protestantismo, porém argumentos incabidos, como este que eu vou apresentar aqui para vocês. Quando eu trato da unidade da igreja, digo que a igreja no início era una, ela é una hoje, porém não tinha essas denominações, diversas denominações. Eu falei isso para ele, né? Expressei o meu pensamento. Por incrível que pareça, ele foi tentar provar o denominacionalismo na Bíblia. Por incrível que pareça, ele foi fazer isso. Mas assim, o que ele usou de texto bíblico? Claro, com a interpretação dele, aquele jeitinho lá que eles fazem. Ele pegou o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler aqui na tradução Ave Maria, mas aqui nesse caso a tradução não importa muito, porque as traduções traduzem de forma semelhante esses textos. Mas vamos lá, o texto diz assim, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então está aqui 7 igrejas. Ele me apresentou isso e disse, olha, na Bíblia, lá no Apocalipse fala de 7 igrejas, no plural. Outro texto que possivelmente ele usou na argumentação foi Apocalipse, capítulo 2, versículo 29, que diz assim, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, na cabeça dele, naquele tempo, haviam várias denominações, vários pastores ali no Apocalipse, e na Ásia, né, 7 igrejas, então 7 denominações diferentes. E o Senhor Jesus mandou um recado a essas igrejas, a essas diferentes denominações, e diz assim, olha, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas no plural. Então está provado o denominacionalismo, as diversas denominações na Bíblia. Esquece esse irmão de observar que a Bíblia constantemente usa essa palavra igreja, que pode significar assembleia, no plural. Mas, assim, para quê? Para descrever aglomerações de pessoas, de cristãos, que se reuniam em diferentes comunidades. Então, o que nós podemos observar? Podemos observar, por exemplo, que quando Cristo ele funda a igreja, ele diz, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. No singular. Não é igrejas no plural. Cristo, ele deixou uma igreja. E uma igreja, ela não é simplesmente uma reunião de pessoas. Ela tem um credo, ela tem ali a sua fé, a sua pregação, o que os fiéis devem crer, ter os seus sacramentos, os seus ritos. Então, uma igreja, ela já implica unidade. Então, quando Cristo fala que funda uma igreja, edifica uma igreja, essa igreja ela tem unidade doutrinária, unidade hierárquica, sabe? A hierarquia está unida, não está dividida.
É isso que nós vemos na Bíblia. Cristo escolhe os apóstolos. Os apóstolos, eles estão ali unidos. Não foi cada um dos apóstolos fundar uma denominação. Nós vemos que quando haviam questões doutrinárias na igreja primitiva, como aconteceu lá em Atos, capítulo 15, os apóstolos, os líderes da igreja, se reúnem para decidir a questão. Se já houvesse denominacionalismo, o que aconteceria? Quando surgisse ali uma questão, uma divergência, cada um fundaria seu grupo, sua igreja. Mas não é isso que acontece. Daí, nós já vemos que a igreja é uma igreja só, no singular. Esse texto do Apocalipse nada mais é do que uma situação em que o Cristo ele se dirige a várias igrejas, porém comunidades, não igrejas com fés diferentes, com credos diferentes. Não, ele se dirige a várias comunidades, mas que compõem a mesma igreja. Essas comunidades fazem parte da mesma igreja católica, da igreja universal que Cristo fundou naquela época. Prova disso, o que aponta para isso, é o fato de o apóstolo João, naquela situação, tem as visões e ele mesmo passa uma mensagem para cada uma das igrejas. O que nós podemos observar? Ele dá um recado de Cristo para cada uma daquelas comunidades. O que nós podemos observar aí? Nós podemos observar que, se fossem diversas denominações, simplesmente não iriam aceitar aquelas mensagens, aqueles recados de Cristo vindos de uma só pessoa. Porque se tivessem fés diferentes, vamos supor que Sardes tinha uma fé, Laodiceia outra, não iam aceitar a mensagem vinda ali do apóstolo João. Por que não iriam aceitar? Porque cada uma teria uma doutrina. Provavelmente a mensagem ali do apóstolo não ia se encaixar ali. A doutrina do apóstolo que estava ali expressa naquela mensagem para cada uma das igrejas, não iria simplesmente se encaixar com as diversas doutrinas dessas 7 igrejas. Se nós admitirmos, igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, não iriam aceitar, com certeza, a mensagem do apóstolo que estaria ali exortando aquelas igrejas. Outro ponto que aponta, aqui eu estou me baseando somente no texto bíblico para satisfazer os protestantes, é o fato de o apóstolo mesmo mandar essa mensagem para essas diversas igrejas. Porque assim, se ele manda essas mensagens, esses recados, é porque ele já está implícito que as igrejas, essas 7 igrejas, tinham ali um certo respeito por ele. Acreditavam no apóstolo. O apóstolo figurava uma pessoa importante para eles. Aqui nós vemos que o apóstolo, pela hierarquia mesmo, ele era respeitado naquelas 7 comunidades. Era uma só igreja. Nós vemos aqui a questão da liderança. O apóstolo era uma liderança dessa única igreja. Ele era um dos apóstolos de Cristo. Por conta disso, ele tinha autoridade para exortar essas 7 igrejas e ele tinha também, vamos dizer assim, aquela moral para mandar a mensagem para cada uma dessas comunidades e ser aceito. Aqui não existe nada de denominacionalismo. É uma igreja só. É uma mensagem só que é passada ali, que está expressa ali. É uma só doutrina. Se fossem 7 denominações, pelo amor de Deus, seriam doutrinas diferentes. No mínimo 7 doutrinas diferentes, apesar que dentro de uma denominação só, às vezes cada crente tem a sua doutrina.
Aqui não existe nada de denominacionalismo. Seriam, eu repito, 7 igrejas, comunidades diferentes. Eu posso muito bem dizer que aqui na minha cidade tem uma igreja católica, na cidade vizinha tem outra, na outra cidade logo ali tem outra igreja católica, já fazem 3 igrejas católicas, correto? Mas não deixam de fazer parte da mesma igreja romana. São apenas comunidades diferentes, cada cidade tem sua comunidade. Então, nesse caso, eu posso falar igrejas no plural. Igrejas no plural, porém fazendo parte de uma única igreja. Tá? Espero ter sido claro aqui. Feito você raciocinar um pouco e ver que na Bíblia não fala de diversas denominações, apenas de uma igreja. Deixe seu like, ajude o canal, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para estar atento a todo o conteúdo que compartilharmos aqui no canal.